Bem, ainda em relação à questão do decaimento, vamos ver aqui mais uma questão. Ele fala o seguinte: um cientista, ao estudar um certo elemento radioativo, percebeu que uma amostra desse elemento transformou-se em outro elemento químico com um número atômico 2 unidades maior, mas com a mesma massa atômica. A partir dessa observação, é possível concluir que os átomos da amostra inicial fizeram o quê, né? A única possibilidade aqui nesse caso por exemplo, emitir partícula beta, né? Porque a partícula beta, ela faz o que? Aumentar o número atômico, né? Segundo a lei da radioatividade, lembra? A segunda lei da radioatividade diz o seguinte: um elemento que emite duas partículas beta aumenta o seu número atômico em uma unidade para cada partícula emitida. Então, se ele aumentou aqui, no caso, o número atômico, mas manteve a sua massa, então, com certeza, aqui no caso, é emissão de partícula beta. Então, aqui no caso, o item A ele fala, né, emitiram partícula alfa, não, porque se emitir partícula alfa, ele vai diminuir, aqui no caso, a massa atômica dele. Letra B, emitiram duas partículas alfa cada, piorou, né, vai diminuir muito mais ainda, porque cada partícula alfa não é uma, que tem dois prótons e dois nêutrons, né, então, com certeza, ele diminui a massa atômica do elemento. Letra C, emitiram uma partícula beta cada. Não, porque ele falou que aumentou em 2 unidades, né? Como aumentou em 2 unidades, não foi só uma partícula beta, né? Então, aqui no caso está errado. Letra D, emitiram duas partículas beta, correto, né? Por quê? Porque ele falou que o número atômico aumentou em 2 unidades, é porque a partícula emitiu, né, duas partículas beta e com isso aumenta o número atômico aqui no caso em 2 vezes, tá? Então aqui no caso a gente fica com a alternativa D. Aí fala, né, emitiram quatro partículas beta, não é quatro, são apenas duas, então o item D está correto. Bacana? É isso.